Bom, pessoal, na aula passada, a gente terminou, né, a primeira parte falando da Índia e a gente ia começar a falar dos aspectos econômicos, né? E aí, eu lembro que só deu tempo da gente enfatizar essa ideia de que a Índia, ela é um país de contrastes. É, no mesmo momento que a gente tem muitas pessoas vivendo em condições muito precárias de vida, a gente acaba tendo também é, pessoas que vivem em regiões que são mais abastadas e sem dizer em todo o desenvolvimento tecnológico que envolve as atividades aí econômicas da China. Então, é um país de contrastes e isso fica muito evidente. E torno a chamar a atenção que é uma diferença assim que é muito gritante quando a gente compara com a China, né? A China, ela tem também as suas peculiaridades, mas a gente não observa essa disparidade, né? Essa diferenciação tão grande entre a partir da perspectiva aí estrutural, né, dessa ideia das condições econômicas, né? A gente não vê as pessoas vivendo em extremos, como a gente observa na Índia, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar falando aí da questão da atividade agropecuária, né? E aí a gente também já vai fazer alguns comparativos e algumas análises, né? A gente já fez, quando a gente falou da atividade agropecuária na China, nós falamos a respeito, fizemos comparativos com a estrutura agropecuária brasileira. Então, a atividade aqui, que é a atividade da agricultura, ela responde aí por 17% do PIB indiano. É interessante pensar, né, de novo, ó, vamos fazer esses comparativos. O Brasil, né, 1/3 do PIB, então mais de 30%, circula aí em torno das atividades agrícolas. Então, na Índia são só 17%. Aí também tem o porquê disso, né? Tem uma parte que está ligada com o passado colonial que a Índia tem. O que isso significa? Enquanto eles eram colônia da Inglaterra, a Inglaterra desenvolveu algumas atividades agrícolas, né? Exploraram essa habilidade da sua colônia. Então, existem ali atividades de monocultura, né? E monocultura que tem como objetivo o mercado internacional. Que quando a gente olha para o Brasil, isso também aconteceu no nosso passado colonial, né? Quando parou a exploração lá do pau-brasil no primeiro momento, a próxima atividade foi lá o plantio plantio de cana-de-açúcar e a produção de açúcar e esse produto sendo vendido para o mundo. Depois a gente teve o ciclo do café, que também é uma atividade, uma monocultura, que tinha como objetivo atingir aí o mercado internacional. Então, esse tipo de atividade é característico de países que foram colonizados. A diferença, no caso do Brasil, é que a gente continuou mantendo aí as atividades de monocultura como sendo atividades muito fortes para a nossa economia, né? Geralmente a gente observa que isso perde um pouco de força quando os países deixam de ser colônias. No Brasil isso não aconteceu. Mas vamos lá. Então, assim, metade da população economicamente ativa trabalha nas atividades agropecuárias. Então, assim, é muita coisa, né? A gente também fez esse comparativo da PEA, e no Brasil, por exemplo, a gente só tem 14% da PEA trabalhando nas atividades agrícolas. E na Índia, praticamente metade de todo mundo que pode trabalhar, que está em idade de trabalhar, está trabalhando nas atividades agrícolas.
Isso também diz muito sobre a oferta de trabalho e o próprio perfil dos trabalhadores, tá? Então, assim, quando a gente olha para a infraestrutura de tecnologia, a Índia, ela acaba não tendo acesso às inovações, né, tecnológicas para o campo. Então, isso, aquela ideia de mecanizar processos, isso ainda não é uma prática comum na Índia. Por isso, então, que acaba também contratando tanta gente, tá? E isso também está ligado com a questão do tamanho das propriedades, né? Então, assim, diferente do que a gente observa, por exemplo, de novo aqui no Brasil, que a gente tem basicamente a ideia do latifúndio. E aí eu pergunto para vocês, alguém sabe me dizer o que é latifúndio? Então, seriam grandes terras. Latifúndio aí são grandes extensões de terras, né? E a gente observa que essas grandes extensões de terra, no caso do Brasil, por exemplo, a gente utiliza essas grandes propriedades para as atividades de monocultura ou para a criação de gado extensivo, né? Criação extensiva de gado. Então, é bem aquela ideia de uma propriedade grande que produz uma coisa só e que vai atender, tem como objetivo atender o mercado internacional. Na Índia, isso não é a característica predominante, porque a Índia passou por um processo de reforma agrária, né? Logo depois, né, nos anos seguintes aí ao processo de independência, a Índia conseguiu implementar uma reforma agrária, distribuindo melhor as terras produtivas, e aí a atividade agrícola, boa parte dela está voltada na ideia da propriedade pequena, da agricultura familiar, e aí as famílias utilizam naquela terra para produzir para o seu próprio sustento, tá? E aí vale a pena a gente fazer um recorte, de novo, trazendo para o Brasil. No Brasil, a gente tem também a presença de agricultura familiar em determinadas regiões do país, e é justamente essa agricultura familiar que garante o abastecimento de alimentos internos, né? Então, assim, a comida que a gente consome aqui no Brasil, a sua maior parte sai de pequenas propriedades e de atividades de agricultura familiar. Então, não são as grandes propriedades, não são os grandes fazendeiros que garantem o arroz e o feijão no prato do brasileiro, mas sim as atividades, né, a produção vinda aí da atividade da agricultura familiar, das pequenas propriedades. Professor, oi. Por isso que às vezes por isso que é até mais caro, pode sair até mais caro, tipo arroz e feijão para gente? Na verdade, não. A questão do preço do arroz e do feijão, ela tá, e dessa alta que a gente observou aí nos últimos meses, isso está atrelado com o valor do dólar. Então, a cotação do dólar, né, aquilo que a gente conversou um pouquinho, que o dinheiro brasileiro, ele está desvalorizado em relação ao dólar, e na hora de você fazer comércio, você faz comércio em dólar. Então, para quem vende para outros países, tá muito mais interessante, né? Porque você vendeu lá, lembrando que $1 tá, sei lá, em média, R$5,50. Com $1 a gente compra um saco de feijão, eu acho. Então, entende? Então, na hora do produtor escolher para quem ele vai vender, é muito mais interessante ele vender para quem paga mais para ele, né? Então, essa questão da alta dos alimentos está ligado com a alta do dólar. Professor, o dólar está 5,4. Tá quanto? R$5. 5,4. R$5,04. Então, deu uma caidinha aí, que até alguns dias atrás estava batendo 5,50, quase R$6 aí. Mas ainda assim, gente. Sim, professor, esses dias eu e meu irmão, tipo, a gente tava precisando de um celular. Uhum. E a gente tem uma tia que tá nos Estados Unidos. Aí a gente tava vendo quanto que tá o dólar pra gente, tipo, comprar um celular lá que ia compensar mais. Mas aí acabou que, tipo, o celular tava praticamente o mesmo preço daqui do Brasil, então a gente resolveu comprar no Brasil mesmo, né? Por conta de que tava muito caro. Exatamente. Professor, comigo foi quase a mesma coisa, sabe? Assim, eu estava procurando um celular bom,
Aí eu fui na AliExpress, lá vende vários celulares. Tipo assim, eu estava interessado no celular da Xiaomi. Aí ele custava lá na AliExpress, geralmente é em dólar, só que eles geralmente passam pro real. Então, tipo assim, tava. Mas mesmo em dólar, tava valendo mais a pena eu comprar na AliExpress do que comprar numa loja do Brasil. E aí, tipo assim, ainda tem alfândega, mas mesmo com a alfândega ainda ficou mais barato. É que depende muito dos produtos, né? Que nem esse relato do Iago, isso é realmente, hoje não está compensando trazer coisas dos Estados Unidos por conta realmente do valor, tá praticamente sai elas por elas, e ainda tem a questão, né, das barreiras alfandegárias, né, que tem produto que passa direto, mas tem produto que para na alfândega e você ainda tem que fazer um pagamento para poder liberar o que você está comprando. Mas geralmente em momentos de alta da moeda, não é realmente muito bacana comprar as coisas, porque ou vai sair a mesma coisa, ou acaba saindo até mais caro. Mas para quem vende para outros países e vai receber em dólar, isso compensa. E aí é que entra, né? Toda essa confusão vai refletir na hora que a gente vai lá no supermercado fazer nossas compras, né? Porque os valores vão estar bem superiores do que seriam, né, na normalidade das coisas. Então, aqui, só para a gente seguir aqui dentro da agricultura na Índia, tem uma imagem de uma lavoura de arroz, né? Vocês podem ver, tá aqui, né? Tem uma mulher fazendo um manejo aqui. Na realidade, a gente está falando de uma propriedade pequena, vocês podem ver, não tem maquinário, é um trabalho mais manual mesmo, né? Aqui, ó, só para vocês terem ideia, tem a legendinha da foto. Essa plantação é uma plantação de arroz que está em Calcutá. A gente não falou dessa cidade? Um pouco, acho que sim, professora. Vocês lembram do que a gente falou de Calcutá? Não. Ai, que tristeza! Eu tenho minha anotação aqui, professora. Deixa eu ver. Vamos ver se o Paulo me salva. Nossa, eu tenho muita anotação, professora. Ai, eu tenho que achar. Mas ó, olha só para a gente poder ganhar tempo mesmo. Calcutá é a terceiro maior aglomerado urbano da Índia, né? Então era Delhi, Mumbai. Achei. Fala, Paulo. A minha anotação está escrita assim: Calcutá ligada ao comércio exterior, cidade da cultura da Índia, terceira maior aglomeração da Índia, e é isso. E eu notei que tem condições precárias em relação a Nova Delhi e Bombay. Isso aí. Então, assim, a gente não está falando de zona rural, nós estamos falando de um aglomerado urbano importante. E então, lá no meio de Calcutá, tem plantação de arroz, porque esse arroz aqui é o que a gente chama de arroz alagado, que a gente geralmente planta na margem dos rios. Então, esse cultivo está nas margens do rio Ganges, tá certo? Então, é uma produção. A gente está tendo. Tanto é que aqui a imagem talvez não esteja ajudando, mas no fundo a gente tem uma linha de prédios altos aqui, né? Então, tem a construção da cidade e depois a gente já esbarra com a produção de arroz no meio da cidade, né? Então, assim, como eu disse, terra de contrastes. Aí, assim, dando sequência. Mais da metade da área da Índia, ela está associada a atividades agrícolas, tá? O que mais se produz ali é o arroz e o trigo, tá? Que são a base da alimentação indiana. Então, eles se preocupam em garantir aí aquilo que é básico, que é básico, não, que é a base, que é o que todo indiano tem acesso para comer, tá? Então, assim, e eles só perdem na produção desses grãos para a China, tá? Dentro aí das questões, das características religiosas, né, e culturais, os hindus, né, que é a maioria da população indiana, não consomem
nem a carne, nem produtos vindo aí de bois e de vacas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que na Índia a vaca é um animal sagrado. Então, eles não consomem a carne bovina. No entanto, eles não comem o boi, só que o maior rebanho bovino do mundo está na Índia. Olha que coisa, né? As incongruências da vida. Esse rebanho, que tinha mais de 300 milhões de cabeças, era um rebanho de produção de gado leiteiro, tá? Então, quase 15% aí de toda a produção de leite no mundo sai da Índia. Então, mas, professora, meio que faz sentido eles ter o maior rebanho, eles não matam. É Então, verdade, eu tava pensando nisso. Mas eles não bebem nem o leite, professora, também? Então, é muito comum eles consumirem lá o leite de búfala, não o leite da vaca. Mas é interessante, então, vocês levantaram uma coisa, se eles não comem, então vai ter mais boi mesmo, né? Mais bovinos. Mas é interessante você pensar que eles estão pegando um símbolo sagrado para explorar economicamente, né? Porque tudo bem, eles não comem a vaca, não comem carne de boi, mas eles são responsáveis aí pela produção de 15% do leite que é consumido no mundo. Então, assim, não posso matar, mas eu posso fazer a vaca ter várias gestações para ela continuar produzindo leite para eu poder ganhar dinheiro com isso. Então, assim, aquelas incongruências, né? Mas que estão ligadas com a própria estrutura do capitalismo, né, gente? Não tem muito como fugir disso. Então, é interessante. E aí, ó, tanto que na sequência ele fala, né? Mais de 50% da população indiana ela consome o leite de búfala. Então, meio que eles evitam consumir o leite de vaca, tá? E além do rebanho bovino, também tem criação, assim, importantes de cabra, de ovelha, porcos e aves, né? Aí já são, né, realmente outras carnes que eles podem consumir. Então, assim, eles também passaram pelo processo da Revolução Verde, que a gente já comentou, que é o processo que leva as atividades agropecuárias aqui no Brasil, que elas saem ali da região sul e vão para o centro-oeste, que é o momento que tem o desenvolvimento de sementes adequadas a outros tipos de clima, pesticidas, fugiu o nome. Não é adubo que eu queria falar, mas vai ser adubo mesmo. Fertilizantes, isso, obrigada. Fertilizantes, produtos para fazer correção do solo. Então, tudo isso, todo esse desenvolvimento tecnológico possibilita o aumento da produção de alguns itens agropecuários aí em determinadas regiões. Então, todo esse conjunto tecnológico é o que a gente chama de Revolução Verde, né? Ela começa a tomar forma ali nos meados dos anos 60. Por exemplo, aqui no Brasil, ela chega com intensidade na década de 70, né? Que é quando a gente começa a ver o surgimento de novos pontos de atividade agropecuária. Mas mesmo assim, né? Mesmo com todos os intuitos, né? Todas as benefícios da Revolução Verde, e a Índia conseguindo produzir comida suficiente para dar de comer a todo mundo que vive lá, a gente ainda observa na população indiana a situação de subnutrição e de escassez de alimentos. E aí eu preciso perguntar a vocês, se o país produz comida suficiente para todo mundo, por que raios tem gente que passa fome? Porque eles não dão comida para esse povo, eles vendem. É por causa que eles não têm. Tipo assim, a comida não é gratuita, tem que comprar. Eles vendem a comida e ainda muito. Eles estão mais preocupados em vender a comida do que alimentar seu próprio povo. Ai, gente, como eu amo vocês, que bonitinhos! Professor, mesmo, né? Se as pessoas não têm renda, elas não têm acesso aos alimentos, porque, como você disse, ninguém distribui comida. Os alimentos também são produtos que são comercializados. Então, se você não tem dinheiro, você não consegue comprar comida. Se você não consegue comprar comida, você passa fome, né?
Então, é, é assim, soa meio cruel, né? Em alguns momentos, ainda mais quando a gente pensa que tem comida para todo mundo. É a mesma situação quando a gente pensa na totalidade do mundo. A gente sabe que tem países que vivem em situações de extrema miséria. Só que do outro lado, a gente tem outros países que jogam comida fora. É um desperdício assim absurdo. Mas a desigualdade socioeconômica, a desigualdade econômica, a falta do recurso financeiro é que acaba fazendo com que as pessoas passem fome. É a estrutura do capitalismo. É muito louco isso. Mas é assim que o capitalismo funciona. Para que um grupo tenha ali as suas... tenha a sua estrutura garantida, né? A sua riqueza, seus bens garantidos, tem que ter alguém que está sendo explorado, que está passando necessidade. É muito louco, assim, né? Você pensar nessa perspectiva. Então, assim, vocês estão corretos. A má distribuição de renda, né, até a falta do dinheiro faz com que as pessoas passem fome, porque elas não têm como consumir, né? Elas não conseguem comprar. Além disso, além dessa questão óbvia, né, de sem dinheiro, sem comida, logo igual a fome e destruição, também tem a questão que existem ainda algumas regiões da Índia que mantiveram a ideia das monoculturas de exportação, né? Então, é aquela monocultura. Monocultura. Do que eu estou falando? Uma única cultura? Uma única cultura. Então, são áreas onde eu produzo uma coisa só. Professora, eu entendi a Ana falando Mônica Cultura. A cultura da Mônica, vamos lá. Mas monocultura é a cultura de um único produto. E geralmente esse produto é um produto que atende a necessidade de outros países. Então, eu já produzo pensando que eu vou vender para um outro país. Por exemplo, de novo, trazendo para a realidade brasileira, a cultura de soja. A soja é uma atividade de monocultura que ocupa boa parte das terras agricultáveis brasileiras. No entanto, a soja não é base da nossa alimentação. Então, a gente produz para poder vender essa soja para outros países, onde ali, né, nesses outros países, ela acaba sendo um pouco mais importante. Então, isso é um aspecto que vem de herança colonial, né? Então, na Índia isso também aconteceu. Né? Então, assim, o que é presente de monocultura na Índia hoje? Chá, algodão, café, juta, não sei se vocês sabem, mas juta é uma fibra que dá para fazer tecido, né? E tem outras empregabilidades, não é exatamente um alimento. Cana-de-açúcar. E assim, e muitas dessas áreas de monocultura, elas não pertencem a indianos, mas sim a pessoas, a pessoas ou grupos estrangeiros. Então, não é nem a própria população indiana que acaba ganhando com essas atividades da monocultura, são investidores externos. Pode falar. Eles gostam de se intrometer na vida dos outros, né? Nossa, por que eles não ficam quietos lá no país deles? Produzam no país deles. Mas nossa, então, raiva, professora. Aqui também, os donos das grandes empresas, é tudo estrangeiro. Tem um xing-ling no centro, professora. Nossa, raiva, professora. Mas, Ana, o que acontece? Isso está ligado de novo, com a estrutura e o funcionamento do capitalismo e com a abertura da economia. Então, a partir do momento que você abre a sua economia para receber investimento de fora, tem duas possibilidades. Pode dar super certo o seu país crescer abundantemente, como a gente viu lá na China, mas também pode dar não tão certo assim. E a gente observar situações como acontece na Índia, como acontece aqui no Brasil, né? E assim, é muito importante a gente ter clareza, né, do nosso entendimento o seguinte: esse investimento que vem de fora, ele não é uma garantia de que ele vai ficar aqui. Tanto é que se vocês, né,
não sei, de novo, aquilo que eu sempre falo, não sei o quanto vocês prestam atenção nas notícias, mas nos últimos 2, 3 anos, a gente tem observado uma... Oxe, ô louca, Ana Júlia, até assustei com seu comentário aqui. Não, né, eu tô falando. Ai, dá raiva desses indianos que vão fazer as coisas aqui. Eu tenho raiva de pessoa na escola e eu não falo para eles irem para casa. Mas eu acho que a raiva da Ana Carolina é um pouquinho diferente, né, Júlia? E aí, isso que eu estou tentando até contextualizar. O dinheiro do investimento estrangeiro, ele fica enquanto está sendo interessante para ele. A partir do momento que aquele país começa a dar prejuízo, ele simplesmente fecha as portas, pega a sua malinha e, ó, cai fora, vai procurar um outro lugar onde ele vai encontrar vantagens para continuar investindo. No Brasil, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem visto uma debandada de empresas transnacionais que tinham atividades aqui e que estão fechando suas portas e indo embora. Uma das que mais chamou a atenção foi a GM, a montadora de carros, que simplesmente fechou e foi embora. A gente tem plantas de outras montadoras também em outros lugares fechando e deixando de produzir aqui. Por quê? Tá gerando muito mais prejuízo do que lucro. É lógico isso, gente. Se o objetivo da atividade econômica é gerar lucro, começou a dar prejuízo, o pessoal já começa a procurar outro lugar para poder se instalar e recuperar. Não existe um compromisso com aquele lugar. Não importa se quando eu fechar minhas portas aqui para ir embora para um outro país, eu vou deixar 5.000 pessoas sem emprego. Não importa. O importante é eu não perder dinheiro na minha atividade. Então, a abertura da economia, ela proporcionou isso. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim também. Então, na Índia, a gente observa esses pontos negativos, e em outros países como o nosso, a gente também observa, tá? Então, assim, para a gente ir encerrando essa questão do uso da terra, né, das atividades agrícolas na Índia, tem esse mapa aqui da figura 26, né, que são os usos da terra, e é interessante que a gente está vendo o seguinte: diferente do que acontece lá no território chinês, que assim como as atividades industriais, a atividade agrícola ela também está concentrada mais na faixa leste do território, aqui na Índia, a gente vê um espalhamento. Tem atividade agrícola praticamente por todo o território indiano, né? Com exceção de umas zonas como aqui, essa parte aqui próxima à fronteira do Paquistão, que é um deserto, a gente sabe, no deserto não tem como realizar atividade agrícola, mas você tem grandes áreas de cultivo de arroz, de pecuária extensiva, tem os pontos aqui do verdinho mais escuro, que são áreas de floresta, né? E aí, então, assim, a atividade agrícola, ela está como, né, como a gente falou lá no início, numa grande parte do território indiano, tá? E é bem mais espalhado, não está concentrado numa única parte do território. Ela é uma atividade monocultura é que faz um alimento só? Uhum. Tá? É uma atividade só. Tudo bem, gente? Até aqui? Podemos começar a falar da indústria? Sim. Podemos. Então, vamos lá, ó. A indústria, pessoal, assim como a gente observou em outros lugares, inclusive aqui no Brasil, acho que vocês vão ficar, nossa, professora, mas tudo tem que falar que é igual no Brasil? É porque, justamente para a gente conseguir fazer essa ponte. Às vezes a gente consegue, pegando exemplos aqui da nossa realidade, a gente consegue entender melhor algumas coisas. Então, o processo de industrialização da Índia é um processo, assim como aconteceu aqui no Brasil, que é o que a gente chama da industrialização tardia. Por que a gente fala, né, que a industrialização ela aconteceu de maneira tardia? Porque, assim, quando que aconteceu a primeira revolução industrial? Que século foi?
Ixi, Paulo, fala aí. Século Tá bom. XIX. Eu sei que a primeira revolução industrial foi. Ai, pessoa. Ai, não lembro. Calma aí, deixa eu lembrar. Alguém falou Foi. Não século foi a primeira XIX? revolução. Fui eu. Século XIX, não? Não, quase. Não é século XIX. 18. Século XVIII. Isso mesmo. Então, a primeira revolução industrial, que é lá a revolução quando surgem lá os primeiros motores a vapor, né? Na Inglaterra, aconteceu ali no final do século XVIII. Os processos de industrialização, tanto na Índia quanto aqui no Brasil, eles foram. No Brasil, data ali do início do século XX, e na Índia também. Durante o período que estavam sob domínio da coroa britânica, eles meio que seguraram o desenvolvimento industrial por motivos óbvios, né, gente? Se a Inglaterra era o berço da Revolução Industrial, eles não queriam, naquele momento, criar concorrência para si próprios, né? Então, eles seguraram um pouco o desenvolvimento industrial dentro da Índia, e essa indústria começa a tomar forma e ficar um pouco mais robusta depois do processo de independência, tá? Então, a gente fala que é tardia, porque levou praticamente 200 anos para a industrialização acontecer. Desde o momento que ela surge, né, a revolução acontece lá na Inglaterra, levou 200 anos, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para que as atividades industriais tomassem força lá na Índia e aqui no Brasil também, tá? Então, assim, já existiam, quando os ingleses chegaram na Índia, eles tinham ali algumas estruturas de manufatura já bem consolidadas, em especial atividades ligadas à produção de tecido. E aí existiam ali tecidos de altíssima qualidade que eram produzidos pelos indianos. Só que, assim, uma das grandes atividades industriais da Inglaterra era justamente a indústria têxtil, né? Era a produção de tecidos. Então, quando eles chegaram ali e viram aquela estrutura e a qualidade do que era produzido, e obviamente aquilo ali seria uma concorrência direta, o que a coroa fez? Tentou ir desmontando aquela estrutura que já existia ali para produção de tecido. Não deixou que aquilo prosperasse enquanto eles estavam dominando aquele território, tá? Então, a presença da coroa britânica retardou esse processo industrial. Quando, né, lá em 1947, passa pelo processo de independência, põe os britânicos para correr, a Índia meio que retoma as rédeas aí dessa atividade econômica, né? Então, assim, aqui, né, dá para não ser repetitiva, tá? Que essa parte que eu falei para vocês do tecido, né? Existia, então, a produção de um tecido de alta qualidade que abastecia o mercado interno e também podia ser comercializado com outros lugares. Mas a Inglaterra foi e destruiu esse processo. E aí, essa ideia do desmanche, né, do desmantelar do que já existia ali para esse tipo de produção, ajuda a gente compreender esse atraso do processo industrial na Índia, tá? Então, só depois que eles se tornaram independentes que eles conseguiram, como eu disse, retomar ali o controle dessa atividade econômica. Então, assim, depois da independência, a Índia começou a tomar aí como modelo econômico uma participação efetiva do Estado. E aí aqui leia-se Estado, Estado-país, né? A ideia de estatal que a gente conversou lá na China, tá? O Estado estava investindo pesadamente na economia, tá? Só que lá em 1991, o que aconteceu em 1991 mesmo? No mundo? A Primeira Guerra Mundial. Tô chutando, professor. Não, galera, 1991. A Segunda Guerra Mundial? Que isso, Não. gente? 91. Segunda Guerra Mundial é 45. 39. Que isso? O mundo, professor, inteiro.
Ah, pandemia de. Como que é o nome daquele negócio lá? Não, É? gente. Ah, Não. gripe espanhola, 1991, nossos pais já eram nascidos. Só as lagriminhas da professora escorrendo. Nossa, professora. É o negócio da AIDS, não é? Do quê? Da AIDS, não sei. Não. 1991. 90 tinha o negócio Tem da alguma AIDS coisa a ver com a também. Guerra Fria? Tem. Aê! Tá, mas o que que é? Aí, mas o que é? Vai, não, comemora. Ah, não sei. Ai, Aconteceu a gente, eu Guerra fui Fria. chorar. Ó, 89 agora. E a que falou, eu não entendi. Não, eu falei que aconteceu a Guerra Fria, mas eu acho que não. Eu acho. Será que foi derrubado o negócio lá da Guerra Fria, o muro lá? 89, o Muro de Berlim. O muro é 89. Em 91 é o que, então? Ai, professora, Reunificação da Alemanha, sei lá. Reunificação da Alemanha começa em 90. Gente, dissolução da União Soviética e fim Vai, Paulo, cadê o C? gente. Nossa, Pô, Paulo. Aí não dá, Ô, hein? Paulo, não representou. Ô, Paulo. Vamos lá, Ô, gente. louco, mãe. Eu sabia, professor, eu sabia, juro. Eu só queria ver se ele sabia também. Mas não fala para eu, né, para deixar a professora contente. Mas tudo bem, vamos lá. Então, 91, galera, fim lá, lembra? Fim da Guerra Fria, dissolução da União Soviética, Estados Unidos ganha o combate, então o capitalismo se consolida pelo mundo. Em 91, a gente começa a observar esse movimento da abertura da economia, né? E da política neoliberal, dessa coisa de começar a receber investimento de fora, facilitando aí alguns processos de exportação e importação, entre outras medidas, né? Então, a abertura da economia começa, né, no início dos anos 90 e se dá pela década de 90 como um todo, essa implementação do neoliberalismo. Quando isso acontece, alguns países souberam surfar bem nessa onda, e a Índia é um desses países, né? Que justamente nesse período da abertura da economia e de receber esses investimentos, o parque industrial indiano cresceu muito e está entre os 10 maiores parques industriais do mundo. Então, assim, é uma estrutura muito bem construída e muito robusta. Mas é interessante pensar que dentro dessa estrutura industrial, só 17% da PEA está trabalhando nas indústrias. Então, veja, né? A gente tem um país onde metade da PEA está nas atividades agrícolas, e mesmo sendo um dos maiores parques industriais do mundo, só 17% da PEA está trabalhando nessas atividades. Então, assim, é muito interessante pensar essa relação. E aí é muito legal a gente também ter clareza de quais são essas atividades e entender que as atividades ligadas às tecnologias e ao desenvolvimento dessas tecnologias são muito presentes dentro dessa estrutura industrial indiana. Tanto é que eles são pioneiros aí em tecnologia nuclear, no lançamento de satélites artificiais e na indústria ligada à informática, tanto de hardware quanto de software. Na verdade, o software ainda é mais forte, né? Eles têm uma super estrutura de desenvolvimento aí de programas e aplicativos que acabam abastecendo o mundo como um todo. Então, é bem interessante a gente pensar isso, que o tipo de indústria está ligada justamente a essa estrutura tecnológica. Então, não é produzir qualquer coisa, é produzir produtos com alto teor de tecnologia empregado. Paulo, pode falar. Falar, professor, é que faz um tempo já que passou isso, acho que foi no Fantástico, que até hoje só chegou na Lua os Estados Unidos e a Rússia, só que o Japão e a Índia,
foram acho que, os únicos países que meio que chegaram perto, tipo assim, eles meio que chegaram na Lua, só não conseguiram pousar. Existem, né? De novo, a ideia é a ideia de manter lá aquele espírito de conquista do espaço, né? Então, mesmo quando, durante a Guerra Fria, né, que teve lá justamente a questão, né, tanto da União Soviética naquele momento, né, não Rússia, e dos Estados Unidos, outros países também investiram no desenvolvimento aí de tecnologias para a conquista do espaço, né? Então, por mais que eles não tenham chegado, eles conhecem, digamos, o caminho das pedras, né? Então, e obviamente, né, gente, para esse tipo de atividade envolve muita tecnologia. Então, por mais que eles não tenham chegado a conquistar aí o espaço, toda essa tecnologia ela pode ser transformada em produto. E sendo produto é algo que a gente já consegue colocar dentro da roda do capitalismo. Beleza? Galera, vou parar por aqui porque, né, já estamos estourando o nosso tempo. Deixa eu interromper a gravação para fazer a chamada aqui rapidão. Vamos lá.